E é o texto do Salmo 91. Em especial o versículo de número 7. Que diz assim: Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nós já vimos o que significam os 1000 que caem ao nosso lado. Foi na primeira reflexão. São aqueles que caem diante das calamidades naturais, aquelas 6, que estão perfiladas no livro de Gênesis, especialmente no capítulo 3. Nós já vimos sobre os 10.000 que caem à tua direita, que são aqueles que tombam diante das calamidades extraordinárias, aquelas calamidades que acontecem na vida de quem anda do lado certo, do lado direito. E nesse momento final, nós vamos ver uma parte nevrálgica do texto, do Salmo 91. Tu não serás atingido. Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde o discurso da inclusão é cada vez mais forte. Os grupos chamados minoritários, ou que se sentem, ou que sofrem algum tipo de preconceito, com o advento das redes sociais, eles encontraram uma forma de impor uma agenda política que os inclua, custe o que custar. E essa inclusão desses grupos minoritários não é um mero acolhimento, é uma imposição de normalidade, é uma imposição de celebração e quem sabe até um incentivo para que, em alguns casos, pessoas se tornem como eles são. E na cabeça desse grupo, ou desses grupos, há uma dominação clara e histórica na sociedade que precisa ser quebrada. E há um inimigo. E o inimigo, ele tem uma cara. O inimigo é homem, é branco, é heterossexual, é de classe média, tem formação superior e é cristão. E esse último aspecto, o ser cristão, é o grande entrave da sociedade moderna. Um pensador italiano chamado Antonio Gramsci, do século passado, ele elaborou uma doutrina que tem dominado o pensamento moderno. E a doutrina é de que a tradição judaico-cristã é um grande empecilho para a emancipação da sociedade.
pelos valores morais que essa tradição estabelece. E diante desse pensamento, deixa eu explicar de novo essa coisa desse pensamento do Gramsci. Lá no passado recente, do ano passado, eu esbravejei aos quatro ventos que não era só um vírus, que havia uma orquestração, que o objetivo final do que estava sendo feito era a igreja do Senhor, e não deu outra. O objetivo final é isso, é que nós não tenhamos cultos presenciais, é que as pessoas possam viver supostamente a sua fé em casa, porque enfraquece a igreja, porque a igreja é um inimigo hoje do que o pensamento dominante quer fazer. Então a doutrina de que a cultura judaico-cristã, que é o que nos ensina a ter um casamento, é o que nos ensina a respeitar as mulheres, é o que nos ensina que homem é homem, que mulher é mulher, é o que nos ensina que o aborto não é algo ético, não é algo bom de ser feito, que drogas não devem ser liberadas. Enfim, a igreja, ela se tornou o inimigo desse pensamento. E o pior é que diante desse pensamento, o populacho, ou seja, as pessoas de uma forma geral, elas ainda enviesam a doutrina e dizem que essa coisa de Deus proteger uns em detrimento dos outros é o pior dos preconceitos. Porque se você colocar numa rede social, por exemplo, que Deus guarda os seus servos, você vai comprar uma briga com todo mundo. Porque as pessoas vão dizer assim: ué, e eu que não sou servo dele, ele não vai me guardar não? Então elas acham que é um preconceito o discurso de que Deus guarda os seus servos. Ou seja, Deus tem a obrigação de guardar a todos. E talvez por isso o ódio tão quanto mais dessa sociedade contra os evangélicos em especial. Porque nós, irmãos, nas nossas pregações, os pastores falam que Deus guarda os crentes, ou não? Os irmãos creem que Deus guarda os crentes? Amém? Os irmãos creem que Deus guarda os crentes? Amém, irmãos? E nas nossas canções também, Deus de aliança, Deus de promessas. E tantas outras canções que falam que Deus nos guarda. Então por isso o ódio da sociedade contra os crentes. Mas o texto nos diz assim: tu não serás atingido. Em qualquer das calamidades, a promessa é que nós não seremos atingidos. E para entender o real sentido da promessa que aqui está posta, é necessário conhecer o sentido literal da palavra atingido, ou atingir. Tu não serás atingido. Atingir significa literalmente concretizar um objetivo. E no sentido figurado significa atacar alguém ou ferir uma pessoa, humilhar, atingir a honra ou a reputação de alguém. Então escute, para você acompanhar o texto do Salmo 91 aqui nesse final de reflexão. A promessa do Senhor é que o desmoronamento do mundo, ao nosso redor, por qualquer que seja o motivo,
quaisquer que sejam as calamidades, não têm o poder de atingir a nossa honra, a nossa reputação, bem como de concretizar o seu objetivo contra nós. Ou seja, se o Senhor tem um propósito em nossas vidas, e se nós dissemos sim para esse propósito, nós veremos 1000 e veremos 10.000 caindo perto de nós, e ainda assim, essa multidão de caídos, num efeito dominó, iniciado por qualquer que seja a calamidade, não vai nos tocar. Por quê, meus irmãos? Porque quem nos toca? Porque quem nos guarda? Porque quem nos livra? E quem nos mata? É unicamente aquele para quem entregamos as nossas vidas, o Senhor. Só Ele pode nos tocar. E quem melhor entendeu essa realidade de não ser atingido foi o apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 8, um texto muito rico e muito conhecido, do versículo 35 ao 39, que eu não vou ler todo aqui agora, mas nós vamos fatiá-lo para nós entendermos. Se você puder abrir aí a escritura, Romanos 8, de 35 a 39, começa dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, sempre haverá algum movimento orquestrado com sons e tons diferentes que quer nos separar do amor de Cristo. E esses movimentos nos afrontam quase como se fosse uma pessoa. Quem nos separará? Quase uma pessoa. E nessa orquestra desses movimentos contra nós, são 7 os naipes. Nesse texto de Romanos capítulo 8, diz assim: será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Aqui, meus irmãos, nós temos o movimento da orquestra do mal. São 7 os sons da orquestra do mal contra nós. O primeiro movimento é o movimento da tribulação. O que é uma tribulação, irmãos? É uma aflição, é um tormento, é uma adversidade, é uma angústia, é uma grande luta, é uma infelicidade, é um infortúnio, é uma contrariedade ou então uma tragédia. E Paulo está dizendo: isso quer te afastar do Senhor. Mas não fica só nesse personagem. O segundo personagem dessa orquestra do mal que Paulo diz que se levanta contra nós para nos separar do amor de Cristo é a angústia. E o que é a angústia? A angústia é uma depressão física, seguida de uma opressão. E a angústia traz fraqueza, desânimo, mau humor, insatisfação e até suicídio. Os irmãos estão conseguindo linkar com o que nós estamos vivendo hoje? Tribulação e angústia, tentando nos separar do amor de Cristo. Todo mundo com medo de falar com todo mundo, porque você não sabe qual é o humor que está a pessoa. É ou não é verdade? É ou não é, irmãos? Você não sabe se a pessoa está naquele dia com um humor bom ou não, você não sabe qual foi a notícia que ela leu. Ela está com a alma angustiada.
Mas a terceira personagem dessa orquestra do mal que tenta nos afastar do amor de Cristo é a perseguição. E você sabe o que é perseguição? É o ato de acompanhar alguém sem o consentimento. Deixa eu perguntar aos irmãos aqui, quem foi que deu consentimento para o governador não deixar a gente fazer culto, irmãos? Os irmãos deram consentimento? Não, nós estamos sendo perseguidos. Ou seja, estão nos acompanhando sem o nosso consentimento. E Paulo viu isso e disse: a perseguição quer nos separar do amor de Cristo. Mas não para por aí as personagens dessa orquestra do mal. Há uma quarta personagem que Paulo levantou aqui em Romanos, que é a fome. E fome, irmãos, é o grande apetite de comer, é a urgência de se alimentar, é a falta do alimento. Porque não se enganem, meus irmãos, muitos dos nossos irmãos em Cristo estão passando privações a ponto de sofrerem fome. E a fome, no dizer do santo apóstolo aqui, é uma dessas 7 personagens da orquestra do mal, é um dos 7 sons da orquestra do mal que quer nos separar do amor de Cristo. Mas não fica só aí. Paulo diz ainda que o quinto elemento, o quinto movimento dessa orquestra do mal é a nudez. E o que é a nudez? Nudez significa literalmente sem roupa, pelado, nu. Eu não sei se os irmãos estão sentindo isso, mas as pessoas estão andando nas ruas como se elas estivessem nuas. Porque o que reveste o homem não é a roupa, é a dignidade. E quando você vê uma pessoa na rua, sem poder trabalhar, sem poder ir para um culto, sem poder se locomover, ela está sem dignidade. E meus irmãos, por melhor vestida que ela esteja com um tecido, ela se sente no fundo nua, desprovida de cobertura, desprovida de revestimento. E Paulo disse que também isso é algo que quer nos afastar do amor de Cristo, quer nos separar do amor de Cristo. Mas não para por aí, meus irmãos. Paulo ainda diz que há um 6º elemento nesse movimento da orquestra do mal, que são os perigos. E o que é um perigo? É o estado do risco. Situação que ameaça a vida de alguém. Está em vias de acontecer algo que lhe ponha em situação arriscada, em situação perigosa. Deixa eu dizer para os irmãos, todo mundo está com medo de morrer. Hoje eu soube de um amigo, motociclista, antigo. Era amigo mesmo, amigo de conversar e gastar tempo conversando sobre moto, que eu gosto de moto. Ele tomou as 2 vacinas. E depois pegou o Covid e morreu. E as pessoas hoje estão assim: ué, e se eu tomar a vacina e pegar o Covid, eu vou morrer? Perigos. Perigos. Eu li hoje uma matéria que aquele ator está desfigurado, chamado... Jesus, esqueci o nome do rapaz. Eu vou me lembrar só do personagem dele. Ele fazia o Tonho da Lua. Marcos Frota, é isso? Desde quando começou esse negócio, ele está trancado numa casa dentro de um sítio sem falar com ninguém, a não ser pela internet. Meus irmãos, Paulo disse que a ameaça do perigo quer nos afastar do amor de Cristo.
Os irmãos estão com medo, as pessoas estão com medo e estão se afastando do amor de Cristo por causa do medo. Ontem minha mãe me ligou e disse: meu filho, eu vou tomar vacina, mas eu não sei se eu vou tomar. Eu digo: por quê? Porque tem gente que toma vacina e morre. Eu digo: tem. E tem gente que não toma vacina e morre. Tem gente que não toma vacina e vive, tem gente que toma vacina e vive. E aí, o que é que eu faço? Eu digo: mãe, é o seguinte, a senhora ainda tem condição de escolher? Tem. Eu digo: então a senhora escolhe, porque eu não vou escolher pela senhora. A senhora sabe qual é a minha posição. A senhora não está bem? Estou. A senhora não está boa? Então, por mim, a senhora fica aí. Meu filho, e se eu não tomar e pegar a doença? Eu digo: e se a senhora tomar e pegar a doença? Tem que ser, eu não vou tomar essa decisão, porque se a senhora tomar essa vacina e morrer, eu nunca mais vou me perdoar. Já chego a ter matado meu cachorro lá atrás, que deu uma medicação para ele, o cachorro morreu. Não vou matar minha mãe. Então a senhora decide. Mas estamos com medo. E o último desses 7 elementos, desse movimento da orquestra do mal contra nós, é a espada. E o que é a espada, meus irmãos? É uma arma de guerra de lâmina comprida, um instrumento de defesa e de ataque que fere mortalmente ou deixa aleijado. Portanto, aqui estão os 7 elementos da orquestra do mal que Paulo disse: eles querem nos separar do amor de Cristo. Mas você sabe mesmo por que Paulo perguntou no começo dessa formidável narrativa? Meus irmãos, a fala de Paulo quando diz quem nos separará do amor de Cristo é a seguinte: quem nos fará deixar de amar o Salvador? Não é o amor de Cristo por nós, mas é o nosso amor por Ele. Portanto, não deixe que movimento nenhum desse mundo roube do seu coração o amor que você tem pelo seu Salvador. Paulo está dizendo que assim como Cristo não abriu mão de nos amar, mesmo em meio aos 7 movimentos do mal, nós não podemos nos alienar de seu amor quando estivermos diante desses mesmos movimentos. Portanto, se sabemos que Cristo nos amou até o fim, nada nos fará deixar de amar o Salvador. Podemos passar por tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, nudez, perigo ou espada, e alguns de nós estamos passando por isso, mas nós não deixaremos de amar a Jesus. Diga amém aí, irmão. Escreve um amém aí, irmão. Se recuse. Você pode deixar de amar seu filho, pode deixar de amar sua mulher ou seu marido, você pode deixar de amar o seu pastor, e é bom que você deixe, mas não deixe de amar a Cristo. Não abra mão de amar ao Senhor, porque Jesus amou você até o fim. E se Ele amou você até o fim, então também ame a Cristo até o fim. E a razão de todas essas coisas contra nós é uma, e apenas uma: é o nosso amor a Cristo. O texto de Paulo continua dizendo, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Por amor de Cristo.
diante dos 7 movimentos da orquestra do mal que nos afligem com maior ou menor intensidade, em grupos ou separadamente, a certeza que a revelação do Santo Apóstolo nos dá é que a superação de tudo isso, preste atenção, não tem a ver com as nossas forças, com as nossas motivações, com as nossas falas ou com as nossas imposições. A resposta é a seguinte: como é que a gente vence tudo isso, irmãos? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é pela sua força. É pelo amor de Cristo. Se você se sente amado por Ele, você vai até o fim, amando a Ele. E agora vem a batalha mais ferrenha que os servos do Senhor têm de passar. É a batalha contra as 10 pragas, que Paulo chama de criaturas, como se fossem o Kraken da mitologia que se levanta contra nós. Quando ele diz: porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. São as 10 pragas que vêm contra nós. E essas 10 pragas estão vindo contra nós. Paulo diz: nem morte. A primeira criatura é a morte. Estamos diante da cessação ou da interrupção permanente e categórica da vida. Hoje eu perdi um amigo que ele se converteu quando tinha 11 anos, numa pregação minha, e ainda servia ao Senhor até hoje, aos 40 anos. A morte permanente, fisicamente, o alcançou. E essa é a primeira criatura que Paulo diz: nem morte. Mas Paulo continua falando da segunda criatura e diz: nem vida. O fato de existir e de lutar para manter a existência é uma criatura que tem engolido muitas pessoas. Muitos têm sucumbido diante da própria vida. A vida tem engolido as pessoas. Ontem eu conversava com uma pessoa e ela me disse assim: diante do que nós estamos vivendo, a minha pergunta hoje é: qual é a razão de nós estarmos aqui? E essa é a primeira pergunta existencial: qual é a razão de estarmos aqui? E diante da morte banalizada e celebrada como se fosse um prêmio da Mega Sena nos jornais da grande mídia, as pessoas estão dizendo: a vida não vale mais nada. E a vida se tornou sem valor, tão sem valor que nós sepultamos os nossos mortos sem o menor valor. É a segunda criatura. A terceira criatura são os anjos. Paulo diz: nem anjos, que são seres celestiais, caídos ou não. E a sensação que a gente tem neste mundo que nós estamos vivendo, irmãos, é que nós estamos num ringue, num octógono onde anjos e demônios se digladiam para nos ajudar ou para nos destruir. Ora estamos bem, parece que os anjos do bem nos ajudam. Ora nós estamos mal, parece que os anjos do mal vêm contra nós. E Paulo disse: também os anjos são criaturas. Mas continuam as criaturas quando Paulo diz os principados. E quando fala de principados, é a luta dos seres celestiais contra ou a favor de nós, em regiões que nós não sabemos. Principados estão lutando, as nossas orações estão
tendo que atravessar essa luta dos principados, como aconteceu com Daniel e agora com muito mais intensidade. E a quinta criatura são as coisas do presente. O dia mau, como ele se mostra hoje. O dia mau, as coisas do presente é o dia mau que se levanta como uma criatura. E essa semana uma pessoa me perguntou de como é que você tem feito para atravessar tudo isso. Eu digo, eu estou lutando dia após dia. Eu estou lutando no meu dia hoje, para chegar no final do dia e dizer assim, venci. Porque as coisas do presente, a criatura das coisas do presente, tem levado as pessoas a não olhar nem para o dia mais. Mas a sétima criatura, Paulo diz assim, nem poderes. E quem são os poderes? É tudo que está acima das minhas limitações humanas. São poderes, criaturas que têm poderes além do meu. Sabe o sentimento de impotência? Você já experimentou isso? Quando você vê 11 pessoas se reunindo e dizendo assim, vocês não podem fazer cultos. São as criaturas dos poderes que são maiores do que nós. Paulo continua falando das criaturas e a oitava criatura é a altura. É tudo aquilo que está infinitamente acima de mim. É uma criatura. Sabe o que eu mais escuto dos irmãos? Das pessoas com quem eu falo? Que Jesus volte logo. Nunca os crentes quiseram tanto que Jesus voltasse. Talvez porque tenhamos esquecido por tanto tempo de dizer Jesus volta. E agora que estamos na P, estamos dizendo volta Jesus. Mas eu quero dizer aos irmãos que Ele só volta na hora que o Pai determinar. Mas a altura, o vácuo da distância entre nós e o céu, é uma criatura que tem afligido muitas vidas. A nona criatura que Paulo fala, que se levanta contra as nossas vidas, é a profundidade. E a profundidade é o caráter ou a qualidade daquilo que é profundo, complexo e difícil de entender. Meus irmãos, quem entende aí? Olhem para mim aqui. Quem dos irmãos entende plenamente o que está acontecendo hoje? Quem entende? Você consegue descrever plenamente o que está acontecendo com todas as facetas? Você consegue? Você entende tudo que está acontecendo? Você entende, pastor Deise? Entende, pastor Anderson? Entende, Felipe? Tudo que está acontecendo? Entende tudo? Você entende tudo, Catizum? Tudo que está acontecendo? Você consegue descrever uma redação, tudo que está acontecendo, com absoluta certeza que você sabe o que está acontecendo? Você sabe quais são as forças que estão por trás? Quais são os textos bíblicos que estão? Quem conhece isso aqui? É a profundidade. Irmãos, nós estamos diante do momento mais profundo da nossa história. E Paulo disse, é uma criatura que tem se levantado contra vocês. É tão profundo que nós não sabemos o que é. Mas Paulo diz, por último, nem qualquer outra criatura, nem o diabo, irmãos. Porque se a morte, se a vida, se os anjos, se os principados, se as coisas do presente, se as coisas do porvir, que são as incertezas do amanhã que eu acabei esquecendo de falar, se os poderes, se a altura, se a profundidade, são criaturas que vêm contra nós. Paulo diz, mas tem outras criaturas. Qualquer outra criatura que venha contra nós. Nem o diabo, irmãos. Nem Satanás. Nem o Samiasa. Nem o tranca-rua. Nem o Kraken. Nem a besta fera. Nem o vírus chinês. Nem o vírus alemão. Nem o comunista. Nem o socialista. Nem mesmo o anticristo.
Essas criaturas não podem mudar o amor de Deus para conosco, porque Paulo disse: nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por causa desse amor dele para conosco, escute o que eu vou lhe dizer nessa noite: por causa do amor de Cristo para conosco, nós também vamos amá-lo até o fim. Podem nos deixar sem igreja, sem nos reunir, pode se levantar os falsos irmãos dizendo: pode ser crente em casa, não importa, nós amaremos a Cristo até o nosso último fôlego de vida. Morreremos dizendo: eu sou de Jesus e vou morar com Ele na glória. E não importa, não é um vírus, não é um governador maldito, nem um prefeito do inferno, nem um presidente, nem um partido comunista. Nós somos de Jesus e ponto final. E acabou. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Podemos estar bem perto de uma calamidade, qualquer que seja o tamanho dela, e ainda assim experimentar o cuidado do Senhor. Sabem o que é que nós não seremos atingidos, irmãos? Nas promessas que o Senhor Deus nos deu. Não seremos atingidos no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Ele vai cumprir o propósito na sua vida e na minha vida. Sabe o que é que nós não seremos atingidos? Na grandeza do seu amor para conosco. O Senhor nos protegeu do nosso passado. O Senhor vai nos guardar no presente. O Senhor guardará o nosso futuro e nos prepara uma eternidade. Obviamente isso não significa que os crentes não estejam sujeitos aos males comuns da vida terrena, que se espalham por toda parte. Como explica John Gill, homens piedosos podem cair numa calamidade comum, numa perturbação endêmica, mas isso é para o bem deles e não para o mal, diferentemente dos incrédulos que caem ao seu redor. Além disso, os filhos de Deus são libertados de uma praga muito pior do que qualquer peste terrena. Nós somos libertos dos nossos próprios corações endurecidos, que sentem prazer na maldade do pecado. Quando todas as coisas cooperam para o nosso bem, é impossível, irmão, que você seja atingido por algo que realmente possa te machucar. O sofrimento tem um significado terrível para o ímpio, mas para o crente fiel significa um tempo de aprendizado, onde Deus aperfeiçoa o nosso caráter. Por isso, o povo de Deus enxerga até mesmo a morte como um lucro, como diz Filipenses capítulo 1, versículo 21. Por isso, essa declaração é realmente verdadeira, e eu quero animar a sua semana com essa palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 tombarão à tua direita, mas tu, irmão, não serás atingido. Jesus te amou, ame a Jesus, e você o verá um dia como Ele é. Bendito seja o nome dEle para todos sempre. Amém, amém, e graças a Deus. Vamos orar nessa noite. Vamos pedir ao Senhor nessa noite que nos deixe amá-lo. Que nos deixe amá-lo. Que a sua depressão seja porque você queria amar mais ao Senhor e não consegue. Que a sua angústia seja porque você queria servir mais ao Senhor e não consegue. Que seja a minha, a sua e a nossa angústia, a nossa depressão. Se alguém perguntar assim: você está para baixo? E diz assim: estou, porque eu queria amar mais a Cristo, eu não consigo. Se alguém perguntar assim: você está angustiado? Estou, porque eu queria servir mais ao Senhor e não consigo, porque eu sou muito limitado. Então nós vamos orar nessa noite. E eu queria orar pela sua vida, para que essa semana, em nome de Jesus, quer venha um decreto dizendo: tranca tudo de novo, tranca a rua, tranca isso, tranca aquilo, não importa mais nada disso. Não importa mais. O que importa é o seguinte: Cristo em vós, a esperança da glória. Então nessa noite, feche os seus olhos comigo em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que nessa noite, que estamos começando essa semana, eu quero pedir ao Senhor que
o teu servo e a tua serva não sejam atingidos. O que eu quero te pedir, Senhor, é que tu cumpras a tua palavra, só isso. Porque tu és um Deus que cumpre a tua palavra. Tu não és como os homens, Senhor, que escrevem uma coisa em 1988 e quando chega hoje, rasgam e jogam fora. Tu não és assim, Senhor. Ah, Senhor, se a constituição da nossa terra, do nosso Brasil foi rasgada, jogada na lata do lixo, a tua palavra, Senhor, permanece para sempre. Tu não mudas, Senhor, da tua palavra. Então fazemos menção de ti, Senhor Deus. Não deixa, Senhor, que o mal alcance o objetivo de atingir o teu servo. Porque, Senhor, nem morte, nem mesmo a morte, a criatura da morte, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nessa noite, Senhor, entra com a unção da alegria, da esperança, da fé em cada coração. E que o teu servo e a tua serva, durante toda essa semana, queira ficar mais próximo do Senhor, queira amar mais ao Senhor, queira viver mais para o Senhor. Que seja esse o objetivo dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Vamos para uma semana abençoada. Quem vai para uma semana abençoada comigo, levanta a mão para receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto de glória e de luz, te dê a paz, a graça, a alegria, a saúde, a prosperidade e te dê a certeza de que nada vai te separar do amor que tu tens a Cristo. Que esta bênção se estenda sobre o povo de Deus aqui presente, está espalhado sobre os 4 cantos da terra desde agora até o dia glorioso da nossa esperança, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos na paz do Senhor, irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe a todos. Amém, amém e graças a Deus.